o inverno está se aproximando e junto com ele pode vir alguns problemas que podem afetar severamente o nosso cultivo de orquídeas. Eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza, e no vídeo de hoje eu tratarei sobre esse assunto. Então, se você quiser compreender e quiser se prevenir desse problema, fique comigo até o final deste vídeo, que você entenderá sobre quais medidas devem tomar para se proteger do inverno. Então, pessoal, como eu já falei, nós estamos aí caminhando para o inverno, embora aqui na minha região não tenha inverno assim tão rigoroso em relação a outras regiões do Brasil, mas e ainda está muito quente. Hoje mesmo está aqui muito quente, há uns 4 dias que está muito quente, muito sol. Inclusive ontem formou para chover, mas não choveu. Trovejou, mas não choveu. Choveu em cidades vizinhas, mas aqui não choveu. E hoje o céu está azul. A gente não vê uma nuvem no céu. Mas eu tenho quase certeza que depois que passar essa onda de calor que estamos enfrentando aqui, logo logo virá o frio, com muito vento. Porque aqui o inverno ele é frio, mas não é aquele frio de gear como em outras regiões. Mas venta muito e também, de certa forma, acaba esfriando. Algumas épocas é muito frio e chuvoso, outras épocas é muito frio e seco, e por aí vai. Mas, mesmo assim, pode vir alguns problemas decorrentes do inverno. E aí eu vou falar principalmente para aquelas pessoas que moram em regiões mais frias, onde o inverno tem geadas, onde o inverno chove, muita umidade, porque isso que é ruim para o desenvolvimento das orquídeas. Zenivaldo, como assim? Olha só, pessoal. Aqui na minha região, como eu já falei, é muito assim, né? O inverno aqui não é tão rigoroso. O máximo que pode acontecer aqui é uma queima de raízes, quando o inverno é muito frio e seco, uma podridão negra quando o inverno é frio e chuvoso, e por isso que eu tenho esse cultivo aqui a céu aberto, né? Eu tenho esse cultivo aqui natural, no tempo, porque o inverno não é tão rigoroso, mas eu ainda posso ter alguns problemas, e por isso que eu estou cultivando as minhas orquídeas na cerâmica, justamente para poder evitar que isso possa acontecer em um determinado momento, porque a gente sabe que a natureza ela é imprevisível. Então, no mesmo momento que pode não estar, o inverno pode ser seco e frio, ele pode ser também frio e chuvoso. E aí é onde mora o problema, porque frio e chuvoso para gente que cultiva em vasos e com substrato, aí já é um problema, porque o substrato ele pode ficar muitos dias molhado e isso pode acabar desenvolvendo fungos, apodrecendo raízes e a questão da podridão negra também, que é causada por um fungo, e isso pode trazer sérios prejuízos para o desenvolvimento das nossas orquídeas. E como eu estou cultivando agora na cerâmica, esse problema eu não terei, porque as raízes elas ficam expostas e também a cerâmica elas absorve o excesso de umidade. Aqui eu só preciso ter cuidado para não regar as orquídeas durante a noite. Então é a primeira medida que a gente precisa tomar. E eu preciso tomar aqui. Não regar as orquídeas à noite. Agora, quando se aproxima, durante o inverno, eu faço as regas pela manhã, porque no decorrer do dia ela já dá uma arejada, já seca, e à noite as orquídeas elas dormem sequinhas. Apesar de eu estar cultivando na cerâmica. Mas para aquelas pessoas que moram em regiões onde o inverno é muito rigoroso, aí os cuidados devem ser aumentados. Principalmente pessoas que moram em regiões onde gera. Então, pessoal, além
dessa preocupação que eu falei aqui com a rega, não regar pela noite, para as orquídeas não ficarem úmidas durante a noite, aquelas pessoas que moram em regiões onde gea é que tem que redobrar esses cuidados. Por quê? Porque se a orquídea ela fica úmida à noite e na madrugada gea, o que é que acontece? A orquídea vai congelar. E muitas vezes, no decorrer do dia, o sol esquenta. E aí que é o problema, porque a orquídea cozinha, a orquídea queima. Então é preciso ter esse cuidado. Outra questão também, quem mora nessas regiões tem que ter cuidado para estar cultivando assim. Zenivaldo, eu posso cultivar as minhas orquídeas no tempo, como você aí, em qualquer lugar, em qualquer região? Sim e não. O sim, porque você pode estar cultivando, desde que você tome as medidas necessárias quando chega o período do inverno. Então, quando chega o período de inverno, o que é que você precisa fazer? Você precisa proteger as suas orquídeas contra a geada, a questão também do excesso de umidade, porque muitas vezes não só a geada, mas vem também a questão dos dias com aquela chuva fina, aquela chuva que molha e aquele frio, e isso também pode acabar sendo prejudicial. Então é aquela questão, se você tiver disponibilidade para poder estar protegendo a orquídea quando for necessário e também ficar atentos à meteorologia, então você pode estar fazendo isso. Então, se você vê que isso não é nenhum problema, pode estar cultivando. Mas aquelas pessoas que de repente não têm disponibilidade para poder estar acompanhando a meteorologia, para poder estar fazendo estar realizando essas ações de estar prevenindo, né, de estar protegendo as orquídeas, então é melhor você já ter um ambiente mais aclimatizado, um ambiente que protege das intempéries aí do ambiente. Então, pessoal, o ideal aí para essas pessoas é cultivar suas orquídeas em estufas e ainda quando chegar o inverno, proteger. Eu tenho aqui também alguns seguidores do sul que cultivam orquídeas e quando chega o período do inverno, tem que ter lá todo um processo para proteger as orquídeas, porque senão elas vão perecer. Então são esses cuidados que a gente precisa ter quando chega o período do inverno. Aí, digamos que você tem uma quantidade pequena de orquídeas. Aí você cultiva lá no seu quintal, nas suas árvores, mas aí vai ter geada. O que é que você faz? Pegue lá as suas orquídeas, coloque num ambiente fechado, coloque num quarto e deixe elas lá numa temperatura mais agradável. Quando passar o período de geada, você volta lá com as suas orquídeas para o local habitual. Né? Então, é menos danoso para a orquídea a gente estar fazendo isso. Mas se você tem uma quantidade muito grande, isso acaba se tornando inviável. Então, eu tenho esse cultivo aqui dessa forma, porque aqui no Nordeste a gente tem verão e inverno, mas o inverno daqui não é como o inverno do sul, né? Dos estados do sul, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, eu não tenho este problema aqui. Como eu já falei, o único problema que eu tenho aqui, não vou dizer que aqui possa não acontecer uma geada. E aí é que também está o problema, porque, como eu já falei, a natureza ela é imprevisível. E aí se de repente há uma alteração aí no clima e acontece uma geada, eu estou frito, porque as minhas orquídeas aqui vão perecer porque eu não tenho espaço para poder estar colocando. Ou se eu também conseguir acompanhar a meteorologia e saber que de fato possa ter essa geada, eu posso estar colocando dentro de casa. Depois que passar, eu posso estar voltando para o local onde elas vegetam. Mas a gente sabe, né, que isso é muito difícil de prever, mas a gente é um risco que a gente corre. Caso contrário, não tenho aqui maiores problemas. E agora, para finalizar aqui este vídeo, eu vou mostrar aqui uma estratégia que eu encontrei para poder estar
burlando aqui a baixa umidade do ambiente no período do inverno, principalmente nos dias secos e frios. Como eu não gosto de estar regando as orquídeas no período do inverno, quando o inverno está seco e frio, eu faço isso aqui, ó. Eu rego as orquídeas pela manhã e as barbas de velho também. Elas ficam o dia inteiro levemente úmidas, à noite elas já estão sequinhas, até mesmo porque a cerâmica ela absorve o excesso de umidade. E se a umidade do ar estiver muito seca à noite, eu rego as barbas de velho e isso vai gerar umidade ambiente. A orquídea vai continuar lá sequinha, porém com umidade ambiente. Então isso é muito bom para o desenvolvimento delas. Nos períodos que tem muita chuva, que vai ter muita chuva no inverno e frio, aí agora eu já não posso fazer muita coisa, mas aí vem o papel da cerâmica. A cerâmica ela absorve o excesso de umidade e as orquídeas elas não ficam assim tão úmidas, até mesmo porque chuva de inverno é chuva fina. Então molha a superfície do substrato e da cerâmica, mais rapidamente o excesso de umidade é absorvido pela cerâmica e a orquídea ela não fica tão úmida assim. Então dá para suportar tranquilo e ela se desenvolver muito bem. Agora, se fosse no vaso, como eu já falei, aí já seria um problema. Então, para mim, esse cultivo aqui não tem coisa melhor. É para períodos de chuva. Então, a gente vai criando, pessoal, estratégias para poder a gente estar burlando as intempéries do ambiente. Então, pessoal, o que eu queria alertar vocês aqui hoje era isso. Estou falando isso, muitas pessoas já sabem, mas eu estou falando isso porque tem muitos seguidores que estão iniciando o cultivo de orquídeas agora, ainda não têm o conhecimento sobre esses macetes, e também tem pessoas aqui de diferentes regiões, aqui no canal, do Nordeste, do Sul, e que inclusive estão iniciando o cultivo de orquídeas agora. Então é preciso ficar atentos a essas coisas. E isso aí não serve somente para as pessoas que estão iniciando, serve para todos nós, mesmo aquelas pessoas que já têm aí um domínio maior sobre a técnica de cultivo de orquídeas. Então todo cuidado é pouco. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o joinha, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Deixa lá seus comentários. Se tiver alguma dúvida também pode deixar que eu vou respondendo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.